Os salmos também falam do reinado de Deus, né? Por exemplo, o salmo invitatório, que é o salmo 94, 95, lá no versículo 3 afirma que o Senhor é um grande rei sobre todos os deuses, né? Depois, o templo e a liturgia. O templo é o lugar onde Deus habita. Por isso o culto ganha grande relevo dentro do saltério. E por isso o israelita piedoso alegra-se por estar às portas da cidade onde está o templo. Vejam o Salmo 122, o que diz. É um desses cânticos das peregrinações ou cânticos das subidas. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se detêm às tuas portas, Jerusalém. Então, a alegria do israelita por estar às portas da cidade onde está o templo, né? Se o saltério é o livro do louvor, da ação de graças por excelência, é claro que o templo e a liturgia vão ganhar grande relevo dentro do salmo, né? O templo como lugar onde Deus habita e o culto como a forma de glorificar, de honrar a Deus. Esses cânticos das peregrinações são o testemunho de como os israelitas iam a Jerusalém, sobretudo para as 3 grandes festas de peregrinação, que era Páscoa, Pentecostes e tendas, para ali poder celebrar o culto, face a face, no lugar onde está a presença do Senhor, que é o seu templo. A vida do homem deve seguir num constante louvor a Deus. Por isso a gente encontra nos Salmos, por exemplo, no Salmo 107, versículo 22, a expressão sacrifícios de louvor. Não só o sacrifício cruento Deus espera do seu povo, mas também um sacrifício de louvor, com os lábios e com a vida, né? Porque o culto deve continuar com a vida. O homem que faz o bem, que pratica a justiça, oferece a Deus um contínuo sacrifício de louvor, não só quando reza, mas quando também faz a vontade do Senhor. Os Salmos de Jerusalém, Sião. Vários são os salmos que apresentam a visão teológica de Jerusalém e Sião como o centro espiritual do povo israelita. Por exemplo, o Salmo 65, o Salmo 76, o Salmo 99, o Salmo 110, versículo 2, né? Vamos ver aqui o Salmo 99, versículo 2. O Senhor é grande em Sião, ele é excelso sobre todos os povos, né? O Salmo 110, versículo 2. Desde Sião, o Senhor estende o seu cetro poderoso e domina em meio aos seus inimigos, né? Então, vários salmos exaltam a grandeza de Jerusalém e Sião e falam da presença de Deus que, a partir de Sião, exerce o seu domínio sobre o mundo inteiro. Como eu já havia dito aqui, esse termo Sião designa, em primeiro lugar, um monte, um dos 3 montes sobre os quais está edificada a cidade de Jerusalém. Depois ele vai ser utilizado para indicar a cidade como um todo, muitas vezes chamada Jerusalém dos profetas de filha de Sião, né? Essa expressão Sião vai aparecer 38 vezes nos Salmos, sempre referindo-se a Jerusalém como lugar onde Deus habita e a partir do qual ele exerce o seu governo sobre o mundo inteiro. A figura do rei também ganha grande relevo dentro dos salmos, né? Vários salmos referem-se ao rei. Em alguns salmos encontramos uma particular intercessão pelo rei. A gente entende isso porque o rei é o ungido de Deus. Então, se ele é ungido de Deus, ele está estritamente unido a Deus. Ele é, inclusive, chamado seu filho. Salmo 2, versículo 7, aquela passagem que depois vai aparecer na cena do batismo de Jesus também, não é? Tu és meu filho e eu hoje te gerei. Pela sua coroação, o rei nasce como rei e se torna filho de Deus porque passa a ter uma especial relação com Deus. O rei era o responsável por manter também a boa ordem no culto e por manter o povo na fidelidade à aliança. Então, é natural que alguns salmos fizessem referência ao rei, que alguns salmos apresentassem uma particular intercessão pelo rei. Mesmo depois do fim da monarquia, esses salmos reais continuaram tendo seu lugar na liturgia israelita. Como todo reinado humano é limitado, os salmos reais vão ser reinterpretados pouco a pouco como profecia, como promessa do rei messiânico que há de vir nos últimos tempos, né? Então, esses salmos que falam do rei vão sendo
reinterpretado já dentro da vida de oração israelita, como sendo uma referência ao Messias que virá, o Messias rei, e depois, particularmente, dentro da releitura cristã dos salmos, vão ser referidos a Cristo esses salmos. A figura dos inimigos. O Saltério traz alguns salmos que são chamados de salmos imprecatórios, aqueles salmos em que se faz uma imprecação, ou seja, em que se deseja que Deus se manifeste contra os inimigos, vingando Israel do mal que lhes fez os seus inimigos. 3 salmos foram tirados da liturgia das horas por conta do seu caráter fortemente imprecatório. O Salmo 58, o Salmo 83 e o Salmo 109, bem como alguns versículos de Salmo, como os versículos 7 a 9 do Salmo 137, que começa muito bem, mas a certa altura diz que o Senhor se lembre de Edom, aquela filha de Babilônia, que o Senhor pegue os seus nenéns assim que nascerem e os esmague contra a rocha. Então, uma imagem muito, muito dura. É importante ter presente, primeiro, que a revelação no Antigo Testamento é uma revelação em progresso, então a gente vai encontrar essas imprecações dos Salmos, ainda não estamos na plenitude da revelação que vai dar-se no Novo Testamento. E uma coisa importante que os Salmos imprecatórios mostram é o seguinte: ninguém deve se vingar pessoalmente. A vingança contra os inimigos é transposta para Deus. Então veja aqui um caminho pedagógico. Poderia me vingar por mim mesmo, não me vingo. Nos salmos imprecatórios, essa vingança é colocada em forma de oração e transposta para Deus. Deus é quem vai fazer justiça para o seu povo contra o seu inimigo. Depois, no Novo Testamento, Jesus vem mostrar que nós não devemos jamais nem pedir a Deus, nem fazer por nós mesmos nenhuma atitude de vingança. Porque, na verdade, não é o outro que é nosso inimigo, mas o verdadeiro inimigo do qual nós precisamos fugir ou contra o qual nós devemos combater é aquele que não é de carne e sangue, mas são as forças espirituais do mal espalhadas nos ares, como vai dizer Efésios, né? Por fim, o que o texto fala sobre o homem e depois sobre a lei, né? Sobre o homem, a vida e a morte. O salmo, o saltério, ainda não possui a ideia de vida lúcida após a morte. Essa ideia de vida lúcida após a morte é uma concepção que vai se desenvolver tardiamente em Israel. Ela só aparece claramente manifesta no livro dos Macabeus, vai aparecer no livro da sabedoria, e é acenada no livro de Daniel, que fala de uma ressurreição, que alguns ressuscitarão para a glória e outros ressuscitarão para o opróbrio. Os Salmos, o livro dos Salmos e a quase totalidade do Antigo Testamento compartilham aquela ideia de que quando se morre, todos vão para o Sheol. O Sheol é a palavra hebraica que designa a morada dos mortos, é o equivalente ao Hades, no grego, né? Descendo ao Sheol, lá não existe lucidez, portanto também não existe nem castigo, nem prêmio, porque se ninguém está lá consciente do bem ou do mal que fez, não pode ser castigado nem premiado, né? Então, por isso, muitos salmos vão trazer essa lamentação. Quem desce ao Sheol não pode mais louvar, né? Como o Salmo 6,6. Quando o salmista pede que o Senhor lhe conserve a vida, ele vai dizer: porque na morte ninguém se lembra de ti, quem te louvaria no Sheol? Né? Então, aquela ideia de que quero estar vivo para louvar, porque quem vai poder louvar no Sheol? Os Salmos também exaltam a fé dos justos, como o Salmo 97, versículo 2. Vou ler o versículo 1 e 2. O Senhor é rei, que a terra exulte. As ilhas numerosas fiquem alegres. Envolve-nos trevas e nuvens. Justiça e direito sustentam o seu trono, né? Então, a fé dos justos, ela há de ser recompensada, né? Deus ouve os justos, porque o seu trono está sustentado pela justiça e pelo direito. Também a figura dos pobres, como nós já falamos aqui, aparece muito frequentemente no Saltério. Deus é aquele que vai apiedar-se, vai compadecer-se de todo necessitado, do pobre, da viúva, do órfão, do que está sendo afligido por algum mal, né? O Salmo 149, versículo 4, por exemplo, diz assim: sim, pois o Senhor gosta do seu povo e adorna os pobres com salvação. Então, Deus está próximo daquele que é pobre, está próximo daquele que sofre, está próximo da viúva, do órfão, está próximo daquele que suplica, né?
Nós encontramos várias passagens dos Salmos que indicam isso, né? E o tema da lei, por fim, né? A lei também, assim como o templo e o culto, a lei também ganha grande relevo dentro do saltério. Por exemplo, o Salmo 119, como nós falamos aqui, é o maior salmo da Escritura, é um salmo sapiencial, é um salmo acróstico, onde cada versículo, cada estrofe do salmo começa com uma letra do alfabeto. Quem usa a Bíblia de Jerusalém vê que ao lado de cada estrofe tem um nome hebraico, que é o nome de uma letra. Aleph, Bet, depois Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, Het, são as letras do alfabeto hebraico, é um belo poema, cada estrofe começando com uma letra do alfabeto, isso ajuda na memorização do salmo, e todo ele constitui um grande elogio da lei divina, né, que é o caminho pelo qual o homem pode se conduzir para viver na presença de Deus. Falando sobre a lei, eu queria citar o Salmo 19, porque o Salmo 19 traz uma imagem bonita, que diz que a lei do Senhor é perfeita, ela é mais doce do que o mel. A lei do Senhor é perfeita, mais doce do que o mel. Faltou um vizinho aqui. É o Salmo 19, versículo 8, e depois versículos 10 a 11. Salmo 19, versículo 8, e depois versículos 10 a 11. Versículo 8 diz assim: a lei do Senhor é perfeita, faz a vida voltar. O testemunho do Senhor é firme, torna sábio o simples. E os versículos 10 a 11. O temor do Senhor é puro, estável para sempre. As decisões do Senhor, aqui decisões do Senhor está em paralelo com lei, não é? São verdadeiras e justas igualmente. São mais desejáveis do que o ouro refinado. E suas palavras são mais doces do que o mel escorrendo dos favos. Eu quis ler esse versículo do Salmo, porque nós estamos nos preparando para celebrar Pentecostes, e assim como Páscoa, Pentecostes é uma festa que nós também herdamos do mundo judaico. E no mundo judaico, Pentecostes celebra o dom da Torá. Nós celebramos em Pentecostes a vinda do Espírito sobre a Virgem e os apóstolos no cenáculo, mas o judaísmo celebrava em Pentecostes o dom da Torá. E as sinagogas eram decoradas com ramos, lembrando que a lei é a árvore da vida, como diz o livro dos Provérbios, e nas casas se comiam alimentos doces e, sobretudo, o mel, por causa dessa passagem do Salmo. Né? Até hoje se faz isso, né? Se come o mel, lembrando que a lei do Senhor é perfeita, mais doce que o mel que sai dos favos. Amanhã nós vamos entrar nessa releitura cristã do saltério. Se o judeu piedoso lê o salmo em união com Davi, o cristão reza os salmos em união com Cristo. Porque o que nos salmos não se aplica ao Cristo, aplica-se ao seu corpo místico, que é a igreja. Sempre podemos ver nos salmos o Cristo que ora. O que ali não podemos aplicar diretamente a Cristo, como, por exemplo, a súplica pelo perdão, né? Porque o pecador não pode ser o próprio Cristo, mas isso pode ser aplicado ao seu corpo místico, a nós que somos o seu corpo, a igreja. Cristo é o que suplica, o que lamenta, o que sofre, o que louva, o que convida a louvar. Né? Por isso a igreja reza sempre os salmos em união com Cristo e buscando encontrar o Cristo nos mesmos salmos. Por isso amanhã nós vamos fazer uma exposição sobre a releitura cristã do saltério. Como que no Novo Testamento alguns salmos foram relidos à luz do mistério pascal de Cristo e como que os cristãos dos primeiros séculos e nós ainda hoje rezamos os salmos procurando encontrar neles o Cristo, fazendo com que a oração do Salmo seja a continuação daquela que foi a oração do próprio Cristo no tempo, através de nós que somos o seu corpo místico, a igreja.